Galera, nossa aula hoje será a primeira aula de Química Orgânica, beleza? Nós vamos começar pelos conceitos mais introdutórios, vamos entrar em função por função, bem detalhado, tudo bem? Mas a aula de hoje é só a introdução, é só a parte mais básica, a parte introdutória mesmo, beleza? Primeira coisa que a gente precisa saber, antes de entrar, é identificar funções. Identificação de funções é uma coisa extremamente importante. Mas você fala assim, então eu não sei nada de orgânica. Então, a primeira coisa é identificar a função. Por quê? A identificação de função ela é uma coisa muito visual. Não precisa você decorar conceitos, saber os conceitos de o que é quiral, nem nada não. É identificar, é visual. Assim como você identifica um animal. Você olha para um elefante, você fala aquilo é um elefante. Por quê? Porque você viu várias e várias vezes aquilo. Você não vai olhar para um elefante e chamar de girafa. Tudo bem? Por quê? Porque você visualizou aquilo várias vezes. Aqui nós temos algumas funções, tudo bem? Você tem que pegar o seu material teórico, olhar função por função dessas aqui e decorar e aprender a reproduzir isso. É por repetição, tudo bem? Não existem só essas não. Existem aqui mais algumas funções. Como eu estou falando com vocês, é visual. Você vai bater o olho e vai aprender a identificar cada uma dessas funções. Tudo bem? Não é uma coisa que vocês vão aprender do dia para a noite, não. É uma coisa que você tem que treinar várias e várias vezes até você conseguir aprender isso bem, beleza? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos aprender alguma coisa aqui, ó. Primeiro, esse composto bem grande aqui eu montei só para a gente treinar. Não quer dizer que vai cobrar um composto desse para vocês na prova, não. É só porque eu coloquei várias funções aqui, tudo bem? Vamos lá, olha só. No primeiro caso aqui, nós temos um composto de Grignard, ou reagente de Grignard, que é quando nós temos um carbono ligado ao magnésio, ligado a um halogênio. Nesse caso aí é o cloro, tudo bem? Nós temos aqui agora um anidrido orgânico. O que é um anidrido orgânico? Um anidrido orgânico é todas as vezes que nós temos um carbono com dupla ligação no oxigênio, ligado a um oxigênio, ligado a um carbono, de novo, com dupla no oxigênio. Tudo bem? Como eu falei, é visual. Nós temos aqui agora um sal orgânico, que é quando nós temos um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, que faz a ligação com o oxigênio negativo, que liga a um cátion. Nesse caso, o cátion é o Na+. Nós temos aqui um haleto de ácido ou de acila, que é quando nós temos um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, que se liga a um halogênio. Nós temos aqui agora a função amida, que é quando nós temos um carbono, faz dupla ligação com o oxigênio, ligado a um nitrogênio. Tudo bem? Nós temos aqui agora a função haleto orgânico. Diferente do haleto de acila, que é preciso ter o C dupla O, aqui nós só temos um carbono ligado ao halogênio. Tudo bem? Nós temos aqui agora a função ácido carboxílico, que é quando nós temos um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio ligado a um OH. Beleza? Isso é a função ácido carboxílico. Nós temos aqui agora a função nitrila, que é quando nós temos um carbono fazendo tripla ligação com um nitrogênio. Também podemos chamar esse grupo de cianeto também. Nós temos aqui a função amina, que é quando nós temos um carbono ligado ao nitrogênio, beleza? Temos a função nitrocomposto, que é quando nós temos um grupo NO2 ligado a um carbono. Nós temos aqui a função éter, que é quando nós temos um oxigênio no meio de dois carbonos. Nós temos aqui a função cetona, que é quando nós temos um C dupla O ligado no meio de dois carbonos. Nós temos a função fenol, que é quando nós temos um OH ligado a um anel aromático. Nós temos aqui a função éster. O que é a função éster? É quando nós temos um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio, ligado a um oxigênio, depois ligado a um carbono. Isso é a função éster. Nós temos aqui a função sulfocomposto, ou compostos ácidos sulfônicos, beleza? Nós temos, né, um grupo SO3H ligado a um carbono. Nós temos aqui agora o grupo aldeído, que é quando nós temos um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio ligado a um hidrogênio, beleza? Nós temos aqui a função enol, que é quando nós temos um carbono que faz dupla ligação
com outro carbono ligado a um oxigênio, a um OH, beleza? Que é diferente da função álcool, que é quando nós temos um carbono que só faz ligações simples ligados a um oxigênio, a um OH, beleza? Passamos pelas funções. Não existem só essas funções, existem várias funções. Essas são as nossas principais. Mas não se preocupem, nós vamos entrar em função por função, de forma detalhada, ver como que a gente dá nome para esses compostos, beleza? Mais importante é saber que é uma coisa visual. Você vai bater o olho e falar qual é a função. De forma repetida, você vai treinar isso várias vezes. Tranquilo? Continuando aqui, então, vamos entrar propriamente dito na parte de orgânica. Primeira coisa é, os compostos orgânicos são conhecidos desde a antiguidade. E eles são chamados de orgânicos justamente por ser um contraponto ao que é inorgânico. E desde a antiguidade, a gente tem essa definição. Um dos primeiros químicos a fazer a definição do que seria um composto orgânico foi um cara chamado Olaf. Ele vai definir que a química orgânica é a química que vai estudar os compostos orgânicos, que são os compostos que estão nos seres vivos. Enquanto a química inorgânica vai ser a química que vai estudar os compostos minerais, que a gente encontra pela natureza fora dos seres vivos. Tudo bem? E há essa distinção entre composto orgânico e composto inorgânico porque os compostos inorgânicos eles são muito resistentes ao calor. Eles geralmente vão ser sólidos, enquanto os orgânicos eles vão ter baixa resistência ao calor. Em muitos casos, eles vão ser líquidos ou gases. Tudo bem? Então há uma contraposição. E nós vamos ver outras características que tornam os compostos orgânicos diferentes dos inorgânicos. Beleza? Mas por que há essa distinção além disso? Essa distinção haveria porque é o seguinte: dentro dos seres vivos haveria uma força sobrenatural, uma força inexplicável, que era chamada de força vital, que seria capaz de transformar um composto inorgânico em um composto orgânico. Essa força ela só existiria dentro dos seres vivos. E a gente discute essa questão de força vital dentro do processo histórico da biologia, né? A gente tem lá as transformações onde a vida só surgiria da vida. É o mesmo processo, é a mesma discussão que se tem lá na biologia. Mas essa discussão de força vital, depois ela deixa de existir. Mas por que ela deixa de existir? Nós temos toda a contribuição da área da biologia para descobrir por que essa teoria da força vital vai deixar de existir. Vocês vão discutir melhor com seus professores de biologia. Mas dentro da química, a gente diz que um dos principais cientistas, um dos principais responsáveis, vai ser um cara chamado Wohler. Por quê? Ele vai pegar um composto que é o cianato de amônio, aquecer esse cianato de amônio e transformar em ureia. O cianato de amônio é um composto inorgânico, enquanto a ureia é um composto tipicamente orgânico, é um composto que está presente na urina, é uma excreta nitrogenada. Então, quando ele faz isso só de aquecer, ele não precisou de força vital, de força sobrenatural nenhuma. O que vai acontecer aqui? Vai começar a haver uma discussão. Não conseguiam sintetizar os compostos orgânicos porque não sabiam as condições adequadas para se produzir aqueles compostos. E não que haveria algo sobrenatural nisso aí, não. Então, essa teoria da força vital ela começa a perder força. E depois disso vai vir vários outros cientistas que vão contribuir ainda mais para essa teoria da força vital cair e deixar de existir. Só que aí, o que acontece? Tem um problema. Então, o que vai ser, o que dá essa característica tão diferente para os compostos orgânicos? Um cara chamado Lavoisier, que a gente discute melhor lá na parte de cálculos, ele vai falar o seguinte: ele vai começar a estudar os compostos orgânicos e vai ver que os compostos orgânicos gostam muito de um CHOPS. O que é um CHOPS? Um CHOPS é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Lavoisier vai observar que esses elementos eles são muito presentes. Existem outros elementos também, mas esses são os mais presentes. Esses são os mais importantes, mais abundantes dentro dos compostos orgânicos. Tudo bem? Só que aí ele não chega a uma conclusão, só chega à conclusão de que esses são muito importantes.
Quem vai chegar a uma conclusão mais definitiva é um cara chamado Kekulé. O que ele vai observar? Realmente, esses elementos, como Lavoisier descreveu, são muito importantes. Mas o elemento que realmente é importante é o carbono. O carbono é o elemento mais importante. E aí, por ser muito importante, Kekulé vai dizer que a química orgânica é a química dos compostos de carbono. Mas aí surge uma pergunta. Do meio de tantos elementos que se conhecia na época e que a gente conhece hoje, né? Nós temos aí 118 elementos conhecidos. Por que nós vamos ter uma parte da química para estudar só o carbono? E aí Kekulé vai propor o que a gente chama de postulados de Kekulé, que são uma série de características que o carbono apresenta em conjunto que tornam ele de forma especial. As características, elas repetem alguns outros elementos, mas de forma individualizada, nunca na totalidade. Você pode encontrar alguns elementos que também têm essas características, mas não todas elas ao mesmo tempo. Essas características, esses postulados de Kekulé são o seguinte. Primeiro, o carbono faz 4 ligações. Ele é tetravalente, como a gente diz, tudo bem? Tetravalente quer dizer que ele faz 4 ligações. Nós dizemos também que essas ligações elas são equivalentes. Como assim? Nós temos esse composto, onde o cloro está à esquerda. Mas se a gente mudar esse cloro da esquerda para cima, continua sendo o mesmo composto. Se a gente muda o cloro de cima para a direita, continua sendo o mesmo composto. Se a gente mudar da direita para baixo, continua sendo o mesmo composto. Se a gente mudar aqui de baixo para a esquerda, também continua sendo o mesmo composto. Ou seja, não interessa onde que eu vou colocar esse cloro. Se eu coloco à esquerda, se eu coloco para cima, para baixo, para a direita, nós vamos ter exatamente o mesmo composto representado aqui de formas diferentes, porque as ligações elas valem a mesma coisa, elas são equivalentes. Tranquilo? Além disso, o carbono tem a capacidade de formar cadeias, ele forma cadeias. O que é uma cadeia? É uma sequência de átomos. Só que no caso do carbono, as cadeias são ilimitadas. Ilimitadas ao ponto de que foi encontrado já diversas vezes asteroides, meteoritos feitos somente de diamantes. E quando você olha para ele, é um diamante inteiriço. E diamantes encontrados na forma de meteoritos, muitas vezes maior do que muitos estados e muitos países. E de uma ponta desse asteroide até a outra é apenas uma sequência de carbonos, ou seja, uma cadeia. Você vai ter cadeias, você vai ter sequências do tamanho de países, aí, de estados, e dependendo, se a gente encontrar aí, podemos encontrar até do tamanho de planetas. Tudo bem? Então essas cadeias são ilimitadas e podem se organizar de formas diferentes aqui, beleza? Além disso, o carbono pode sofrer hibridização. Nós já discutimos hibridização na nossa aula de ligações. Mas basicamente, a hibridização vai ser a capacidade de formar ligações de formas diferentes. O carbono pode fazer 4 ligações simples, pode fazer 2 simples e uma dupla, pode fazer uma tripla e uma simples ou 2 duplas. Beleza? Mas vamos detalhar isso aqui melhor. O que acontece? Nós temos o carbono aqui fazendo só ligações simples. Beleza? Nessa forma, ele vai ter ligações simples, vai ter uma geometria tetraédrica, ele terá ângulos que valem 109 graus e 28 minutos, ou 109 graus e meio. Essas ligações serão chamadas de ligações sigmas. Tudo bem? A gente fala que temos um carbono sp3. Aqui nós temos um carbono sp2, que é quando a gente tem um carbono que faz 2 ligações simples e uma ligação dupla. Nós temos uma geometria trigonal plana, temos ângulos entre as ligações de 120 graus, temos 3 ligações sigmas e uma ligação π. Isso é a hibridização sp2. Nessas duas formas aqui, ou com uma tripla ou com 2 duplas, nós temos uma hibridização sp. A geometria será uma geometria linear, por isso o ângulo vai ser um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E nós teremos 2 ligações sigmas e 2 ligações π. Tanto faz ser uma tripla ou 2 duplas. Tranquilo?
Resumindo, então, nós temos isso aqui. Nós temos carbono só com ligações simples, sp3, carbono com uma dupla, sp2, carbono com uma tripla ou duas duplas, sp. Resumindo, é isso aqui que a gente tem, tranquilo? Vamos fazer um exercício de treinamento aqui, ó. Identifique o tipo de hibridação de cada carbono. O carbono 1, está destacado aqui, ele só faz ligações simples. Logo, o carbono 1 tem uma hibridação sp3. Se nós pegarmos agora o carbono 2, ele tem uma ligação dupla. Carbono que tem uma ligação dupla é sp2. O carbono 3 também apresenta uma ligação dupla, então ele também é sp2. Já o carbono 4 só tem ligações simples, sp3. O 5 também só tem ligações simples, ele é sp3. O carbono 6 também só tem ligações simples, sp3. Carbono 7, só ligações simples, sp3. O carbono 8 também só tem ligações simples, nós vamos chamar de sp3. O carbono 9 também só tem ligações simples, sp3. O carbono 10 apresenta uma dupla. Quem tem uma dupla é sp2. O 11 também vai ser sp2. O 12 também vai ser sp2, porque os dois, 11 e 12 aí, também tem apenas uma dupla. Quem tem uma dupla apenas, é sp2. O 13 também vai ser sp2. O 14, o 15, o 16, o 17, todos esses por apresentarem uma dupla e duas simples. Mas a questão você vai olhar o seguinte, tem só simples, sp3, faz uma dupla, sp2. Se aparecer alguém que faz duas duplas ou uma tripla, nós dizemos que é sp. O carbono 18 só tem ligação simples, sp3. O carbono 19, ele só tem simples, ele é sp3. E o carbono 20 também vai ser sp3, por apresentar só ligações simples. Tudo bem? Vamos responder mais uma questão aqui, ó. Complete as ligações simples, duplas e triplas que estão faltando nas seguintes estruturas. Para nós respondermos aqui, nós temos que lembrar do nosso conceito lá de ligações, beleza? Em ligações, nós dizemos basicamente que a família 1A e 7A vão fazer uma ligação. A família 2A e 6A vão fazer duas ligações. A 3A e 5A, 3 ligações. E a 4A vai fazer uma ligação. Temos que saber isso aqui, pegar a tabela periódica e identificar os elementos lá. Se nós olharmos aqui no composto da letra A, o carbono, que é da família 4A, está fazendo já 3 ligações, o primeiro carbono da letra A. Então, ele precisa de mais uma ligação. Dessa forma, o segundo carbono está fazendo já 3 ligações, então ele precisa de mais uma ligação. O terceiro carbono nosso da letra A está fazendo uma ligação, faltam para ele 3. E o nitrogênio é da família 5A, portanto pode fazer 3 ligações. Logo, nós vamos fazer 3 ligações, uma ligação tripla. Na letra B, o primeiro carbono já faz 3 ligações. Para completar 4, já que ele é da família 4A, falta uma ligação. E o carbono, o segundo carbono, precisa de 2 ligações. O oxigênio também precisa de 2 por ser da família 6A, então a gente faz uma ligação dupla. Tudo bem? Na letra C, hidrogênio é da família 1A, logo ele faz uma ligação. Hidrogênio também é da família 1A, na letra C, tudo bem? Então ele também precisa de mais uma ligação. Esses 2 carbonos da letra C estão fazendo uma ligação. Para completar 4 ligações, faltam 3 para cada um. Então podemos fazer uma ligação tripla, beleza? Já na letra D, nós temos aqui um carbono que faz 2 ligações com hidrogênio. Faltam 2, para cada um. Então podemos colocar uma ligação dupla. Beleza? Na letra E, o cloro faz uma ligação, porque ele é da família 7A. Então, nós colocamos uma ligação. O bromo também é da família 7A. Logo, nós colocamos uma ligação no bromo. E com isso, cada carbono da letra E vai ficar faltando 2 ligações. Dessa forma, nós vamos colocar uma ligação dupla entre esses 2 carbonos. Na letra F, o primeiro carbono faz uma ligação. Faz 3 ligações, então falta uma. Então, podemos colocar uma ligação que está faltando. O segundo carbono da letra F está fazendo 3 agora. Falta uma, assim como o terceiro carbono da letra F. Podemos finalizar com mais uma ligação aqui. Tudo bem? Resumindo, então, nós temos os elementos lá, os CHOMPs, que são os principais elementos que vão formar os compostos orgânicos. Família 1A e 7A vai fazer
uma ligação, 2A e 6A, 2 ligações, 3A e 5A, 3 ligações e 4A, 4 ligações. Beleza? Outra coisa que a gente tem que saber é como que vão acontecer as representações de fórmulas. Beleza? Aqui nós temos uma fórmula estrutural plana. Só que ficar representando todas essas ligações dá muito trabalho. Então, o que a gente faz? Nós pegamos e condensamos essa fórmula. Por exemplo, podemos pegar esses 3 hidrogênios que estão junto com carbono e colocar CH3, vai ficar mais fácil. Podemos pegar um carbono que está para baixo, só tem um carbono, sem hidrogênio, só escrevo carbono. Podemos pegar esses 3 hidrogênios e juntar com um carbono e formar mais um CH3. Podemos pegar mais esse carbono com 3 hidrogênios, mais um CH3. Podemos pegar agora um carbono com 2 hidrogênios e colocarmos um CH2. Podemos pegar agora um carbono com um hidrogênio e escrever CH. Podemos pegar mais um carbono com 3 hidrogênios e escrever CH3. Podemos pegar mais um carbono com 3 hidrogênios e escrevermos CH3. Pronto. Isso é o que a gente chama de forma condensada. Fórmula estrutural condensada. É quando nós condensamos as ligações que existem entre os hidrogênios e carbonos. Tudo bem? Podemos ainda fazer o que a gente chama, de fórmula ou forma em linhas, bastões ou palitos. O que é isso? Nessa fórmula, nós omitimos os hidrogênios, então nós não vamos representar os hidrogênios. E cada carbono vai ser representado por um ponto. Então, nós podemos pegar aqui, esses 2 carbonos que estão destacados aqui de azul, e como nós temos 2 carbonos, podemos falar que nós temos 2 pontos, já que eu falei com vocês, cada carbono é representado por um ponto. E entre 2 pontos se passa uma reta. Podemos representar uma reta aqui, beleza? Podemos pegar aqui agora esses 2 carbonos representados de verde e dizer o seguinte: nós temos 2 carbonos, então nós temos 2 pontos, e entre 2 pontos se passa uma reta. Como um carbono já era em comum, esse primeiro carbono de verde era comum com o azul, ele vai ser representado aqui também como um ponto em comum entre o azul e o verde. Nós temos agora esses 2 carbonos juntos destacados de azul. 2 carbonos são 2 pontos, e entre 2 pontos passam uma reta. Temos agora esses 2 carbonos destacados de verde aqui agora. Entre esses 2 carbonos destacados de verde, nós temos 2 carbonos, 2 pontos, e entre 2 pontos se passa uma reta. Temos esse ponto aqui então. Tudo bem? Temos agora esse outro carbono aqui, que está aumentando aqui para vocês, em cima. Nesse carbono para cima, junto com o carbono de verde que está embaixo dele, nós temos também 2 carbonos, então nós temos 2 pontos, e entre 2 pontos, nós podemos dizer que se passa uma reta. Temos para baixo aqui mais um carbono, beleza? Está pulando aqui para vocês na tela aí. Com esse carbono que está pulando, mais o carbono verde, nós podemos dizer que também temos 2 carbonos, ou seja, temos 2 pontos, e entre 2 pontos nós podemos traçar uma reta. Nós temos aqui agora mais um carbono, beleza? Que junto com esse carbono verde vão ser 2 pontos, e entre 2 pontos nós podemos traçar uma reta. Essa forma representada é a forma em linhas, bastões ou palitos. Vai depender de como a prova traz isso para vocês. Tudo bem? Vamos representar essa forma várias e várias vezes, então é importante nós sabermos isso. Lembrando que os hidrogênios não vão ser representados aqui nesse caso. Vamos pegar mais um caso. O caso do benzeno, tranquilo? No caso do benzeno, nós temos aqui, que é um C6H6. Hidrogênios, ligações duplas, simples, todas desenhadas. Só que nós podemos condensar essa estrutura. Condensando essa estrutura, juntamos hidrogênio e carbono. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, o benzeno ele é uma estrutura muito típica. E essas ligações duplas, simples, alternadas, formam um fenômeno que nós chamamos de ressonância. E esse fenômeno de ressonância, por ele não ficar as ligações de forma paradas, elas ficam movimentando os elétrons dentro dele, dentro desse círculo aí, dentro desse hexágono, nós podemos representar essa fórmula colocando um círculo. O que quer dizer esse círculo? Quer dizer que nós temos um movimento de ressonância.
Quer dizer que nós temos um movimento de elétrons ressonantes aqui. Discutimos o conceito de ressonância propriamente dito em um outro momento, beleza? Mas esse círculo quer dizer que nós temos uma ressonância. Nós temos uma aromaticidade aqui nesse caso. Quer dizer que nós temos ligações simples, duplas, simples, duplas, simples, duplas alternadas aqui, dentro desse ciclo, beleza? Para nós termos certeza de que está tudo bonitinho aqui, ó, olha só, como eu falei com você, cada carbono representa o quê? Um ponto. Então, olha só, nós temos um carbono representado de um lado, um carbono representado do outro. Um carbono representado de um lado, um carbono do outro. Mais um carbono representado de um lado, mais um do outro equivalente. Temos um para baixo agora e um carbono para baixo. Nós temos aqui do lado esquerdo um carbono, do lado esquerdo um carbono. Do lado esquerdo um carbono, mais um carbono do lado esquerdo. Tudo bem? Então, nós vamos ter essa representação aqui para vocês. Tranquilo? Isso nós vamos dizer que são equivalentes essas estruturas. Tudo bem? Para que a gente faz isso? Para nós aprendermos a reconhecer que cada ponto equivale a um carbono. Tudo bem? Galera, essa foi a nossa parte introdutória. Nós vamos continuar aqui com mais outras coisas de classificações e de funções. Beleza? Vejo vocês em breve.